Olá, boas-vindas a todos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou receber e falar com o Renan. A gente já se conhece há algum tempo, a gente está conectado há algum tempo aí no ambiente profissional, no trabalho, e as nossas disciplinas também complementares. Eu convidei ele principalmente para a gente trazer aqui cada vez mais uma visão diferente, diferenciada, e também uma visão mista, né, que mescle design, negócio, tecnologia, produtos digitais. Então, para a gente cada vez mais expandir os nossos conhecimentos. Então, Renan, obrigado de novo por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo, com a gente, quem está aí nos assistindo em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento, que a gente nunca sabe. Mas obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, parabéns pelo canal, pela iniciativa, e obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Maravilha, Renan. Eu vou começar com uma pergunta que eu faço ela já há algum tempo e eu aprendi coisas muito valiosas com essa pergunta, por isso que eu costumo usá-la, tá? Apesar de que eu já estou aqui te chamando de Renan e tal, mas eu gosto de perguntar como que você prefere ser chamado, se tá tudo bem te chamar de Renan, se você tem um apelido, como você se sente mais confortável, que aí eu vou me ajustar para poder aí falar e me referenciar a você como você ficar mais confortável. Pode me chamar como quiser. Eu, particularmente, atendo por vários nomes e apelidos. Renan funciona bem. Tem gente que chama de Rê, aqui no ambiente de trabalho, ainda mais em São Paulo, as pessoas usam muito apelido, né? Então, mas Rê, Renan, que fica mais à vontade. Eu gosto de... Muito bem. Eu vou no Renan, se sair um Rê, não se incomode. Não, eu tenho mania. Eu sou a pessoa também. Eu vou reduzindo o nome das pessoas. Eu faço a mesma coisa. É muito difícil. Eu falo que é também um carinho, porque você está se aproximando das pessoas e tal. Mas eu gosto de perguntar que eu fiz uma conversa algum tempo atrás com uma amiga, com uma colega, enfim, também de trabalho, e ela falou para mim, todo mundo me chama assim, mas eu não gosto, eu prefiro que chamem assim. E eu simplesmente chamando ela do jeito que ela não gostava, faziam 2 anos, já fazia 2 anos que estava. Eu falei, nossa, eu vou me corrigir a partir de agora e tal. Então eu falei, quer saber, eu vou sempre colocar essa pergunta, que sempre pode ser uma descoberta bacana que a gente tem, né? Muito verdade. Bom. Muito bom. Renan, conta pra gente um pouco sobre como foi sua trajetória de aprendizados, que eu acho super bacana, até para como serve até como uma referência, né? Muita gente está falando, poxa, quero trabalhar no mercado digital, quero trabalhar com produto, quero focar em negócios, quero focar em tecnologia, quero focar em design. Então eu gosto de sempre perguntar para as pessoas como que foi sua trajetória, o que você buscou aprender, seus aprendizados ali, onde você focou, se você se formou ou não, escolheu uma faculdade ou não, foi um aprendizado mais autodidata. Mas conta um pouco pra gente como é que foi a sua parte acadêmica, por assim dizer, mas como foi seus aprendizados? Legal. Eu me formei em engenharia de produção, mas assim, o que eu percebi logo de cara no começo da minha carreira foi que eu não queria trabalhar de fato com a engenharia. Não que seja um problema a engenharia, enfim, mas eu tive uma oportunidade de estágio na indústria e eu percebi que para mim não era aquilo exatamente que eu queria, que o que me chamava a atenção era, por exemplo, falar de algum tema financeiro, falar de algum tema de games, falar de algum tema de codificar alguma coisa, porque eu já gostava desde a faculdade a fazer cursos de VBA, Excel, pensando em me preparar para o mercado de trabalho, já era algo que, poxa, gostava daquilo ali. Então eu percebi que de alguma forma eu tinha que buscar trabalhar e colocar em prática depois com algo mais voltado para tecnologia, mercado financeiro. Então, o que eu acabei por fazer foi, fiz um curso preparatório para uma certificação que existe no mercado financeiro, que é a CPA 10, que eu não fui atrás de tirar, não fiz a prova, mas eu estudei e fiz o curso porque eu queria ver o conteúdo e ver se aquilo de fato me apetecia, e eu vi que eu gostei bastante. Então, dali foi quando eu comecei a migrar da indústria, da engenharia de fato, para um mundo de fintechs, mercado financeiro, tecnologia. Foi quando a gente se conheceu na Cielo, então minha primeira experiência foi lá. E lá foi, assim, uma delícia, porque foi quando eu me encontrei como profissional. Eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas antes de cair em produtos, e sempre tentando entender um pouco da área em que eu estava. Então, fui fazendo alguns cursos preparatórios sobre o mercado de pagamentos, na época, para entender mais do ecossistema da Cielo. Depois tive a oportunidade de passar para um programa de trainee lá da empresa, que também me deu um monte de curso, e ali eu percebi que eu gostava de estudar no geral. Eu estava começando a estudar no foco de mercado financeiro, tecnologia, mas eu vi que eu tinha um apetite por ensino no geral. Busquei fazer uma pós em negócios, quando eu estava entrando no mundo de produtos, para conciliar
Não fiz nenhum curso, nada voltado especificamente para produtos digitais naquela época, que era mais ou menos 2019, 2020. Mas decidi fazer uma pós em negócios para começar a entender um pouco mais desse mundo. E depois que eu entrei em produtos, já estava há um tempo, eu fiz um MBA em produtos digitais na FIAP, que ali sim aí foi com foco nessa pegada mais do digital, mais para tecnologia. Então, em resumo, tentando agora condensar aqui a linha do tempo, sempre fui olhando o momento em que eu estava. Eu estou na indústria, não gosto, o que eu gosto? Deixa eu ver outras coisas e o que me chama atenção. No próximo passo, o que eu posso estudar do que eu estou vendo agora para eu ficar um melhor profissional e me descobrir mais? Então, foi isso que foi me guiando até chegar aqui. Perfeito, maravilhoso. E conta para mim um pouco agora, e eu gosto dessa pergunta porque é mais do que talvez o que a gente escreve nos nossos currículos, digamos assim, mas como que você explicaria para alguém o que você faz hoje? Qual que é seu cargo, seu trabalho, sua profissão, enfim, o que você preferir? O que você faz hoje, Renan? Essa é uma pergunta muito interessante mesmo, porque é uma pergunta que eu escuto frequentemente de familiares ou de pessoas que estão em carreiras completamente diferentes. Eu trabalho com produtos de crédito, tá? Mas o que isso faz? O que é isso? Bom, o que eu gosto de falar como exemplo é imaginar um produto qualquer, um produto físico, que eu acho que fica mais palpável. Por exemplo, um carro. Por trás da criação de um carro, o carro que a gente vai comprar, que a gente vai alugar, enfim, tem todo um processo de criação. Então, tem uma equipe de pessoas que idealiza o que seria um carro interessante, pensa qual seria o melhor material para produzir, porque é um material mais duradouro ou um material mais barato, dependendo de qualquer estratégia, que vai ouvir o cliente para saber se o cliente prefere que tenha um espectro de cores abrangendo amarelo ou verde, ou se quer só prata, preto e branco. Tem uma equipe que está pensando ali se é melhor um banco de couro pelo conforto ou de tecido. Então tem muita gente que vai idealizando esse carro, e depois de idealizar e desenhar o melhor design, essa equipe começa a fazer testes. Então vamos fazer um protótipo, aí vamos dirigir esse protótipo, vamos ver se ele está funcionando. Está funcionando, vamos fazer um teste de batida. Depois de todos os testes, a equipe vai vender esse carro, esse produto. Então aí começa vai produzir esse carro. Então aí entra na linha de produção, de fato, de colocar as pecinhas no lugar e tudo mais, vai para a venda, e depois da venda tem toda a parte de o cliente comprar, a equipe acompanhar a performance, ver se está vendendo bastante, se está dando lucro, se o retorno está interessante, e também ver as reclamações do cliente. Então o cliente vai falar que o banco é desconfortável, que o carro faz barulho quando passa por uma lombada. Então esse é o ciclo de vida de um produto. E eu gosto de usar esse exemplo porque a vida de quem trabalha com produtos é olhar para ou parte ou, se não, toda essa cadeia produtiva. E qualquer produto que você pensar, não vou generalizar aqui falando qualquer, mas a grande maioria dos produtos que você imaginar vão passar por essa cadeia. Inclusive os produtos de crédito, que é com que eu trabalho hoje. Cartão de crédito, empréstimo, passa pelo mesmo processo. É isso que eu faço. Bom. É excelente para a gente avaliar tudo isso, e você falou da parte de negócios e tudo mais, e aí eu vou fazer um adendo aproveitando aqui, porque eu já passei por essa, que é, quando a gente fala de produto digital, gente, a gente sabe que produto digital não é só infoproduto. Para a grande maioria das pessoas, produto digital parece e-book, curso online, esse infoproduto, né, de modo geral, mas não, produto digital é mais do que isso. Os produtos digitais são produtos, serviços que a gente acessa por meio ali de um dispositivo, alguma coisa do gênero, para alcançar determinado problema, resolver um problema ou alcançar alguma coisa. No caso dos financeiros, pode ser um empréstimo, pode ser um meio de pagamento, algo do gênero. Eu só gosto de fazer esse paralelo porque às vezes eu falo, eu trabalho com produto digital, aí as pessoas falam, você vende curso, faz e-book e tal. Eu falo, também, mas não é isso. Eu faço, mas isso não chama de produto digital, a minha parte de produto digital é um outro aspecto. E aí, aproveitando o gancho, você até comentou um pouquinho ali do seu início, da sua trajetória, até, enfim, de onde você encontrou. Eu queria saber se você lembra, né? O que fez você escolher, talvez, ali esse caminho, né? O que fez você escolher, poxa, eu vou para a área de produto, eu quero olhar mais para negócios, e não, talvez, uma outra frente específica, né? O que te chamou a atenção, que fez você, sei lá, talvez aquecer ali o coração e falar, pá, cara, é aqui que eu vou apostar a minha carreira? Essa também é uma ótima pergunta, porque é algo que eu sempre me provoco
todos os dias da minha vida, da minha carreira, para ver se o que eu estou buscando, se o que eu estou fazendo ainda é aquilo que eu quero. E o que me fez cair em produtos exatamente agora faz 5 anos, 6 anos que eu fiz essa migração para produtos. Eu sou uma pessoa, e agora trazendo um pouco do Renan, do lado pessoal, muito interessada, eu vou dizer até entusiasta de conhecimento, de conhecer coisas novas, muito curioso, acho que essa é a palavra que me resume bem. Então, eu sempre gosto de aprender coisas novas, não só de estudar, como eu falei agora há pouco na parte de estudos e cursos, mas de conhecer mesmo, conhecer gente nova, conhecer jeitos de pensar diferentes, conhecer lugares novos, conhecer comidas novas, eu gosto de conhecer tudo que é novidade. Então, eu sou curioso e também generalista, de uma certa forma. Não tem uma restrição de, eu só quero saber de livros. Não, eu quero saber de livro, eu quero saber de filme, eu quero saber de terror, de ficção, de comédia. E por que isso tem a ver? Porque a vida de quem trabalha com produtos, como eu falei do ciclo, que tem um monte de coisas, o produteiro ele tem que ter um perfil um pouco generalista. Óbvio que vai ter, dependendo da empresa, da área, do produto, você tem um foco em alguma coisa. No meu caso, por exemplo, eu foco na parte financeira. Sim. Porém, é um perfil generalista que precisa aprender um pouco sobre design, aprender um pouco sobre a jornada do usuário, aprender um pouco sobre a parte financeira, a parte de dados, tecnologia, porque o produto precisa de tudo isso. E foi isso que brilhou meus olhos há anos atrás e continua diariamente brilhando meus olhos. A possibilidade de trabalhar com temas distintos, conhecer coisas novas e novas metodologias. Por isso que eu escolhi produtos. Muito bom. E aí, aproveitando o gancho, minha próxima pergunta é: e como que você enxerga, ou como se dá essa união entre design, negócios e tecnologia para construir um produto digital? Como que você lida com isso? O que você enxerga? Como é que você, enfim, até consegue conciliar essas 3 disciplinas? Que eu brinco que elas são irmãs, mas como elas são irmãs, elas também brigam bastante entre elas. Mas como que você enxerga e como se dá essa relação dessas 3 disciplinas para criar produtos digitais aí de valor para o usuário final? E de valor para a empresa também, porque a gente está falando de negócios também, né? Enfim. Sim, é uma tríade fundamental. Acredito que hoje, no momento que a gente está de mercado, de sociedade, as 3 coisas não conseguem mais andar separadas. Porque quando você está pensando na concepção de um produto, ou seja, olhando a parte de negócios, só olhar a parte, por exemplo, do retorno financeiro que o produto que você vai criar vai te dar, não basta. Porque às vezes, na planilha do Excel, no papel que você está rabiscando, você fala que a sua ideia te dá um retorno altíssimo no seu investimento, ou vai te dar um lucro muito grande. Só que, às vezes, não é factível de construir essa ideia, porque, tecnologicamente falando, não dá, é muito complexo, o sistema atual da empresa não permite, ou não tem tecnologia que construa isso. E, do outro lado também, às vezes, é factível do lado de tecnologia, vai te dar um lucro imenso, mas não é aquilo que o cliente quer. Não é a forma de construir, também não tem como a gente apresentar de uma forma clara para o cliente, ou então você faz tudo, mas na hora de vender e de se comunicar com o cliente, você não consegue acertar o tom de voz, não consegue fazer de uma forma que você seja compreendido, e aí vai tudo por água abaixo. Então, eu acho que, na minha visão, essa tríade são fundamentais para qualquer ideia, qualquer negócio, porque você precisa... o design, indo além, obviamente, eu não sou um designer, mas aí você me corrija ou complemente. O design é além da aparência que você está colocando ou o visual que você está colocando. Vai de você ouvir o cliente, ver o problema que ele tem, se aquilo é realmente um problema, testar com o cliente concepções diferentes da solução que você quer vender, ou entender a dor, entender como que você resolve aquela dor, passar pela jornada que ele vai ter com o seu produto. Então, isso tudo tem que ser pensado na hora de você ter a concepção de um negócio. Não basta só olhar o resultado financeiro, e tudo isso também, se a tecnologia não funciona. Então, por isso que eu acredito que os 3, eles caminham de mãos dadas no momento em que a gente está. E é interessante, para fechar a resposta, que é um movimento que vem escalando, né? Se você pegar o momento de empresas há 5, 6 anos, isso era muito novidade, não era toda empresa que pensava nisso. E ainda não é toda empresa, mas a gente já tem uma quantidade muito maior de pessoas preocupadas com isso, né, que não deixam de lado, que não tem mais o silo de tecnologia, o silo de produto e o silo de design.
Exato, até porque as visões são transversais, né? Então, para fazer um melhor design, eu tenho que entender melhor o negócio, tenho que entender melhor tecnologia. Para fazer a melhor tecnologia, eu preciso entender um pouco de design, preciso, né? E acho interessante que, enfim, de uma maneira ou de outra, de um modo geral, é a parte de negócios que acaba concentrando esses equilíbrios entre as áreas, porque tem que ter uma perspectiva até de médio e longo prazo, o que está acontecendo, enfim. E aí, aproveitando um pouco sobre esse ponto, que métricas você acha que é mais interessante, ou que de repente mais te preocupam, ou de repente que você mais indicaria, né, para as pessoas que trabalham com o produto? O que você costuma olhar ali para pensar, cara, isso está dando certo, a gente está indo para um caminho bom, está tendo um bom desempenho, né? O que costuma ali estar no seu radar ou no seu dia a dia em relação a métricas para avaliar o desempenho do produto? É uma boa pergunta. Eu acho que as métricas que a gente considera, algumas vão ser afins, independente do negócio, do produto. Porém, cada produto pode ter sua particularidade. O que eu acompanho, né, que talvez faça sentido para quem está nos ouvindo? Eu vou dividir aqui nessas 3 frentes também. Eu acho que da parte de vista do negócio, uma métrica que eu acompanho bastante é sempre essa parte financeira. Porque no final do dia o negócio, obviamente, ele está preocupado com a dor sendo resolvida, com o produto funcionando, mas também com a parte da rentabilidade. Então, eu acabo acompanhando alguns indicadores financeiros que são chamados de ROI, que é o Return on Equity, termo em inglês para o retorno sobre o seu investimento, praticamente. Não é bem um investimento, mas é isso, retorno sobre o patrimônio. Tem um que se chama RAROC, que é um retorno sobre o capital ajustado pelo risco. Não exatamente assim a sigla, mas é o que mede o lucro por si só, a receita, quanto que o lucro está representando na receita. Eu olho bastante essa parte financeira. Do ponto de vista de design, pensando na jornada do cliente, métricas que eu considero muito importantes e que eu acompanho também, acompanhava experiências passadas em outras empresas também, são o funil de vendas. Então, a jornada que você propôs, ela é uma jornada fluida, desde a parte que você apresenta o produto, quanto você perde de clientes ao longo do caminho até chegar na venda? Né? Qual que é o percentual deste funil? Em qual parte desse funil você está perdendo mais cliente? Então, é na jornada de, por exemplo, mandar a documentação, se você tiver que mandar a documentação para contratar o produto, como que a gente melhora isso? Então, a métrica de funil de vendas e qual é o seu gargalo é importante. Ainda na ótica de cliente, uma métrica é reclamação. Acredito que isso, independente se você tem a tríade aí fortemente, entender quais são os principais motivos de reclamação, a frequência com que eles aparecem, isso é muito importante para você entender que ali tem uma dor que precisa ser resolvida. Para você, que é a forma mais sincera de ouvir o cliente. Você pode e deve fazer pesquisas constantemente, entrevistas com sua base de clientes, mas também ver a outra ponta da reclamação é fundamental, porque ali o cliente está sendo o mais sincero possível. E da parte de tecnologia, métricas que eu gosto de acompanhar, quantidade de bugs ou incidentes. Então, quantas vezes o sistema, por exemplo, se é um produto digital que a gente está falando, né? Eu vou dar um exemplo aqui, contratação de um crédito imobiliário no aplicativo. E aí tem um bug, né, um erro ali, que é na hora de fechar a simulação de um empréstimo, dá o erro que fica tudo zerado. Exemplos aqui hipotéticos. Quantas vezes esse erro é registrado pelo sistema? Então, quantas vezes a gente está perdendo ali a conclusão de uma simulação por conta desse problema que está no código do aplicativo? Então, acompanhar os bugs e a frequência deles, e acaba que está intimamente relacionado à reclamação, muitas vezes, também é uma métrica interessante. Em resumo, portanto, indicadores financeiros para o negócio, pensando aqui na jornada do usuário, indicadores de funil de vendas e reclamações, e na tecnologia, bugs, erros, na sua experiência se for digital. Maravilhoso. E aí, nesse mix ali de coisas que a gente está fazendo, também surgem as ideias das novas funcionalidades e novas ideias de negócio, enfim, tem sempre alguém querendo colocar alguma coisa nova ali também, além da gente dar uma sustentabilidade, manutenção e qualidade naquilo que a gente já está fazendo. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente agora
como que você tem, ou como você recomendaria, né, alguém fazer uma análise para falar, olha, isso aqui me parece uma boa ideia, vamos apostar nela, ou tipo, olha, isso daqui, pelo que eu já estou vendo, é melhor a gente deixar aí para um próximo quarter, né, ou para quarter nunca, mas enfim, como que é para você a análise de novas ideias e novas coisas para colocar em um produto que você esteja trabalhando? Essa também é uma ótima pergunta, porque na minha visão, não existe alguns pilares que ajudam a nortear essa decisão, só que também não tem uma receita de bolo aqui para isso. O que eu, Renan, considero na hora de olhar para uma ideia, seja aqui eu vou apresentar, pensando do lado de quem vai aprovar essa ideia, seja se eu estiver ouvindo. Primeiro, qual que é o problema que essa ideia, que essa solução está se propondo a resolver? E como que resolve? E por que esse problema ele realmente existe? Então, primeira coisa é claro qual que é o problema e qual que é a proposta de valor que vai solucionar esse problema? Um complemento a isso, né, um segundo pilar, são os dados da voz do usuário. Se a gente tiver, porque às vezes se for uma ideia nova, por exemplo, um problema para alguma questão de acessibilidade para saúde que não existe ainda, a gente não vai ter um dado necessariamente existente, mas se tiver, tem que ser levado para sustentar a tomada de decisão em relação a essa ideia. Então, a gente viu aqui que 30% dos clientes reclamam que tem que clicar em 10 telas diferentes até contratar o produto no aplicativo. Então, ali tem um número expressivo, 30% da base de usuários, pegar uma frequência com que isso aparece todos os meses. Então, esse tipo de dado contribui. Então, recapitulando, qual que é o problema que a gente quer resolver e qual que é a solução? Por que isso é realmente um problema, se tiver dados para embasar? Os indicadores financeiros disso. Então, fazendo isso, a gente vai ter uma melhoria de X tempo ou mais clientes que vão contratar, porque a gente está reduzindo de 10 telas para 2. Vai ficar mais rápido, a gente vai ter mais cliente, menos perda ao longo do funil. Isso vai trazer tanto de ganho. Então, tentar de alguma forma exemplificar o ganho financeiro que isso representa. Ou às vezes pode não ser financeiro, pode ser só realmente a gente vai reduzir o tempo do cliente de 5 minutos para 10 segundos, olha só. Às vezes isso pode ajudar também. Então, qual que é o ganho que essa solução vai trazer? E um quarto é quais são os riscos envolvidos. Então, às vezes a gente pode ter uma ideia maravilhosa, mas se você está numa indústria que é altamente regulada, talvez o regulador vai falar que não pode. Porque existe uma legislação e tal. Então, a ideia, ela é fundamental que passe pela tríade que a gente conversou, mas aqui eu vou até trazer uma outra função aqui, que é o compliance, o legal, da coisa que vai ajudar a assessorar falando, putz, é linda no papel, mas na prática tem o risco de, sei lá, ter uma fraude assim, assim, assado, o regulador barrar. Então esse é um ponto importante na tomada de decisão de uma ideia também. Maravilhoso. E aí, só também um paralelo aqui para fazer, que tudo isso que você está falando é interessante da gente lembrar que é ali o profissional de negócios, é o product owner, business owner, enfim, tem muitos nomes ali, mas é a pessoa que está olhando, né? Porque nós de design, claro, a gente traz ali o que é desejável, o que é usável, o que é fácil, mas existem muitas outras pesquisas e perguntas que precisam ser mapeadas e respondidas antes de elaborar o produto ou lançar o produto, né? Tem questões como compliance, segurança, enfim, e outras questões. Então, só para... Eu achei legal trazer esse paralelo, porque isso que você está trazendo são coisas que a gente vê, né? O profissional ali na área de negócios não é só ver a tabela e se está dando dinheiro ou não, mas é isso, né? Ir atrás dos stakeholders, né? Das pessoas internas para falar, e aí, gente, eu posso fazer isso? Não vai dar um problema jurídico depois e tal. É isso mesmo. Precisa muito desse embasamento também. Muito bem. E aí, falando nisso, como que é a sua conexão com outras áreas, aí já que você trouxe esse ponto, né? A gente falou muito da tríade agora, a gente está falando, né, de design, de negócios e de tecnologia. Mas como que funciona a sua relação com outras áreas? Que outras áreas você costuma ter ali contato no seu dia a dia para elaborar, lançar, saber se pode ou não pode fazer alguma coisa. Mas você falou do compliance e tal, mas conta pra gente um pouco como que é o seu dia a dia, com quem mais que você conversa antes de tomar uma decisão. Bastante gente, e é curioso que
não é uma particularidade de uma empresa ou outra. Até agora, eu tive três empresas pelas quais eu passei trabalhando com produtos, que foram a Cielo, o Itaú e agora na Revolut. E nas três empresas onde eu passei, os stakeholders, eles são basicamente os mesmos. Então, o modus operandi, ele se repete. Quais são esses stakeholders? O time de operações, seja operações com qualquer viés. Tem empresa que eu percebi que operações tem um viés de back-office, tem outro que é linha de frente, que são os produtos, os serviços que a gente oferece. Independente disso, é importante que esse seja um stakeholder da pessoa de negócios ali. Por quê? Porque é quem está mais no dia a dia do que está acontecendo com o cliente reclamando ou com o cliente usando. E o que você vai construir como negócio, querendo ou não, por exemplo, se for mais linha de frente de operações, vai estar lá exposto, seja um produto físico ou um produto digital. E a forma como você está expondo vai atrapalhar outro produto, outro serviço, outra jornada? Tem que ser pensado nisso também. Ou vai gerar muita reclamação, se foram operações mais back-office, que lida ali com as reclamações do cliente. Essa é uma área com que... Estou citando as áreas, depois eu respondo como que... Claro. Jurídico, que a gente falou, compliance e riscos, os três, eles estão intimamente relacionados, mas são três stakeholders distintos. E dependendo do mercado, como por exemplo o meu mercado aqui financeiro, a área de FinCrime, que olha os crimes financeiros ali, também faz parte aqui desse mesmo espectro. Marketing também é um time muito importante, porque a gente tem que estar sempre olhando o que o mercado está fazendo, o que os competidores estão fazendo, como que a gente está posicionado, se a gente é uma marca muito presente, se a gente é seguidor, se a gente é líder, enfim. O time de design e tecnologia, esses já ficou claro, aí você mesmo falou, a tríade ali está sempre junta. Se for um produto que tem distribuição, logística, também é importante. Mas, resumo, né, eu posso ter me esquecido aqui de algum stakeholder, mas como que eu, Renan, trabalho em relação a eles? Primeiro que, na minha opinião, não que seja uma verdade absoluta, o profissional de negócios, ele precisa entender como que é o ritmo de cada área ou pessoa. Porque, muitas vezes, eu cometi esses erros no começo da minha carreira, a gente tinha uma pressa para resolver uma coisa, tinha uma pressa para ter uma resposta, e faltava eu me colocar no lugar da outra pessoa e da outra área e entender que, putz, às vezes a área de back-office tem uma enxurrada de reclamações de clientes para resolver e não vai atender a minha necessidade no momento mais imediato. E isso no começo da minha carreira, lá atrás, quando eu era mais jovem, me deixava agoniado. Não, mas preciso resolver isso. Então, eu dei um exemplo aqui para mostrar que o que é importante cada stakeholder tem as suas dores, a sua rotina, o seu ritmo, e a gente tem que ter, como profissional de negócios, um jogo de cintura, e aqui não estou falando da gente se moldar para cada um e ser uma versão diferente, é sim entender, e acho que empatia é a palavra, de, tá bom, preciso de ajuda aqui dessa pessoa, como que eu trago essa pessoa para o meu lado ao invés de criar um embate? Se eu entendo que essa pessoa às vezes tem uma demanda maior, um tempo maior para me atender, não vou ficar cobrando a cada 5 horas, a cada 4 horas essa pessoa. Então, é isso, é trazer a lente do outro antes ou durante o momento em que eu estou lidando com esse stakeholder. Acho que isso é o que mais me ajuda no dia a dia. Maravilhoso. E aí, só um complemento que eu acho bem bacana, quando a gente trabalha com determinados mercados, como financeiro, e-commerce, né, loja virtual, etc., ou até dependendo eu trabalhei com consultoria também durante um tempo, que a gente tem toda uma parte de fraude também, tem que ter todo um trabalho em relação a isso, que às vezes impacta bastante a tomada de decisão, até de negócios, né? E aí eu só estou trazendo esse paralelo porque eu, enquanto designer, né, às vezes a gente quer falar, faz assim, faz desse jeito, para ser mais simples, ou algo do gênero, e aí às vezes você fala, não pode ser simples, tem que ser complexo, a gente tem que deixar algumas coisas um pouco mais complexas, porque existe também uma camada de decisão muito forte, muito complicada ali, que envolve outras camadas de segurança, principalmente quando envolve dinheiro, né? Então, no caso, por exemplo, como eu falei, lojas virtuais, enfim, e outras empresas financeiras, a gente tem uma complexidade, e aí usuários de serviços, e eu também me coloco nesse lugar, quando a gente vai em algum serviço financeiro e der algumas coisas, gente, às vezes a decisão é para segurança.
Então é que nem aquela... Olha, agora eu nem lembro mais, mas é como tinha antes aquelas portas giratórias quando entrava no banco, sabe? Que todo mundo odiava. Eu confesso que eu nem sei se tem mais, porque ainda bem, eu não preciso mais ir no banco há muitos anos, então eu não lembro se tem. Mas eu me lembro que era um problema, e você ia na porta giratória, ela travava e tal. Mas são travas de segurança, então... Exatamente. Você foi falando... Por exemplo, e a porta giratória digital agora é a biometria facial, por exemplo, para contratar alguma coisa, o código por e-mail, o código por SMS. Exato. Tudo isso é importante. Envio de documentos, eu trabalhei com isso, precisa enviar documento não sei o que, para liberar um serviço não sei o que lá, como assim, não sei o que, enfim, para loja também, e eu acho isso muito interessante. Eu vou tentar agora puxar na sua memória, vamos ver se você lembra aqui, qual que é o pedido que você mais ouve da área de design? Se você lembra agora, estou te pegando aqui de surpresa, mas o que você lembra, assim, tipo, o que os designers mais te pedem, ou mais você costuma ouvir aí da equipe ou dos designers que trabalham contigo? Nossa, essa é uma boa pergunta. Acho que eu nunca parei para mensurar aqui o que mais já ouvi. Independente de área ou empresa, talvez precisa dessa etapa. Porque a experiência que eu tive talvez sempre tentar deixar a jornada mais fluida possível. Por exemplo, quando a gente está pensando na jornada do usuário. E qualquer touchpoint ou clique a mais, pode parecer bobo, né? Mas vai ter que... sei lá, por exemplo, uma interrogação aqui para você entender mais. Se você tiver que clicar, é diferente de você só passar o mouse, por exemplo, e aparecer uma caixa de texto. Então, qualquer touchpoint a mais, você está criando um atrito na jornada do usuário. Então, coisas que eu já ouvi bastante são relacionadas a precisa dessa etapa, precisa desse clique, dá para enxugar a jornada, porque a gente sempre tenta pensar no que vai ser mais fluido possível para o cliente, né, para o usuário. Então, acredito que essa é uma das coisas que eu mais ouvi até hoje. Que legal, muito bom. Eu tô gostando porque eu tô ouvindo o que eu falo, gente. Deixa eu ver o que eu mais falo. Muito bem. E agora eu vou fazer diferente. E o que você, se você pudesse, o que você pediria para os designers, para toda a comunidade de design ali, de um modo geral? Eu tô te dando todo um poder agora, mas se você fosse fazer um pedido, né? O que você ia pedir para o time de design que você fala, pô, isso... Se o design fosse, eu tivesse, ou fizesse isso, caramba, ia ajudar muito aí no meu dia a dia, ia ser muito bacana. Olha, é uma prática cada vez mais comum, e faz parte, né, da metodologia, mas eu falaria para todo mundo prototipar e testar com o cliente. Porque às vezes a gente tem uma jornada maravilhosa na nossa cabeça, e eu falo isso como negócios também. Aí a gente vai lá, constrói um negócio lindo, e quando lança... o cliente está caindo na terceira etapa, no terceiro clique já está se perdendo e saindo da jornada. Então, prototipar e testar com o cliente parece algo muito básico e bobo de falar, mas já vi muitos momentos em que a gente não fez isso e lançou o que a gente achava que era o mais interessante. Então, prototipar, faz teste AB e a gente como negócios entender que, talvez isso atrase um pouco a entrega. Atrasar é uma palavra ruim, na verdade, tomar mais tempo, mas vai fazer a entrega estar embasada pela experiência de quem vai de fato usar. Então, se eu tivesse ganha aqui... tempo depois, né? Eu ganho tempo depois. Então, se eu pudesse, eu sempre colocaria prototipagem ou um teste AB, alguma coisa do tipo, antes de lançar alguma versão. É muito legal. Eu adoro, é bom ouvir isso, né? Doce é o meu ouvido aqui, porque até como designer, né? A gente faz umas coisas e fala, gente, que lindo, que maravilhoso. Aí a gente mostra pro usuário e ele não acha o botão vermelho piscante na cara dele, vai lá no rodapé, no negócio de 10, a fonte 10, e ele acha ali, e a gente tem que fazer aquela cara de nada, né, de poker face. Que interessante que você... Então, eu já quebrei minha cara tantas vezes com os design mais lindos, e quando pegava no cliente, ele simplesmente não achava as coisas, não achava nada, e você falava, meu Deus, vou ter que mudar tudo. Mas é bom, porque a gente está projetando para o outro, não para a gente, né? Então, e a gente cai no vício, né? Aqui assumindo também isso. Quando a gente trabalha muito com produto, você está no vício, você já sabe exatamente onde estão. Se fechar o olho, você sabe onde clicar. E o cliente não, então o cliente não vive aquilo todo dia, e toda hora, e todo segundo, e discute aquilo. Então eu acho o teste uma coisa muito boa. É também um aprendizado de humildade, e também é bom porque depois vai funcionar. Mas eu tô contando porque eu já passei por situações de gritar internamente e fazer cara de nada,
porque eu falava, meu Deus, eu tinha certeza que a pessoa ia enxergar, não enxergava. E tem uma máxima que eu sempre falo, que é, nunca tá simples o suficiente. Nunca. Você pode achar que tá, mas nunca tá simples o suficiente. A gente vai lançar num nível e não vai estar simples o suficiente, mas tem que ser um nível que funcione. Mas sempre dá para dar uma simplificadinha, porque o usuário tá em outro mundo. Pois é, isso se abrange até mesmo para o mundo físico, por exemplo, né? Porque como a gente falou, o design, o produto, o negócio, tá sempre, é uma linha produtiva, né? E eu tive uma experiência uma vez, coisa simples do dia a dia, olha, um aspirador desses de apartamento mesmo, que conforme o tempo passava, sem você desligar, então dependendo se você fosse fazer uma faxina mais pesada, o ar quente era projetado na mão de quem estava segurando, porque a saída ficava em cima, ficava apontando para cima, então você estava segurando e a mão ia esquentando. E aí, na hora que aconteceu, eu troquei de aspirador depois, mas eu pensei, gente, quem idealizou esse produto não pegou um usuário para testar por 20 minutos de faxina. Pensou lindo, olha, o aspirador era laranja, lindo, bonito, laranja e preto, todo chique, não sei o que, né? Uma coisa básica, o ar quente que a gente está soltando está indo na mão de quem está usando conforme o tempo passa. Então, precisa testar. Precisa testar, gente. E é bom testar por longo prazo. Você falou uma coisa bem importante. Eu me lembro que uma das falhas de design, vou dizer de design porque é onde está a minha área técnica, que a gente teve foi com carros, por exemplo, que todo mundo queria colocar tudo touch no carro. E o touch, ele é muito ruim, dependendo da situação. Porque primeiro o touch, ele pode ficar mais difícil de reconhecer, e quando você está dirigindo, ele fica mais propenso a você cometer um acidente, porque você está tentando mexer naquele painel e não funciona. É verdade. E aí, recentemente, alguns carros voltaram com alguns botões físicos e alguns botões, alguma interação touch. Mas, por exemplo, o botão físico não dá para tirar em determinados contextos por questões até de segurança. Então, quando lançaram, teve uma época que só tinha carro era tudo touch. E aí viram que dava mais acidentes, tiveram que dar rollback, falaram, não, vamos colocar algumas coisas aqui física, porque o botão físico, né, o volume ali e tal, isso Então é muito interessante. É o uso que vai ensinar, por isso que a gente fala com o usuário, não com a gente, o usuário que está usando ali no dia. Se for possível, pessoal, então quando vocês estiverem no dia a dia de vocês pensando em algum produto que tenha um uso contínuo, tentem deixar o usuário algum tempo com esse protótipo, enfim, para ver se de imediato às vezes é lindo, mas realmente como o touchscreen, como o aspirador, às vezes no uso contínuo vai ter algum problema ali. Exato, muito bem. Agora, te colocando numa outra posição, agora eu vou te colocar numa posição de investidor aqui, entendeu? Já muitos dinheiros. O que faria você investir numa ideia? Que argumento você acha? Se alguém chegasse para você, Renan, eu tô aqui com uma ideia, vou abrir uma startup, uma empresa, enfim, um negócio novo. E o que você acha que se essa pessoa falasse, você falaria, eu vou colocar minha grana aqui nessa ideia? E que argumento você acha que você... Ou que formar, não um argumento, mas de repente, né, que speech, né, que discurso você acha que seria campeão e te convenceria a botar uma grana no negócio? Bom, começaria... Aqueles pilares que eu falei do que eu acho que uma ideia tem que ter para ser aprovada, considerada, eu acredito que da ótica do investidor é o que eu gostaria de avaliar também, mas eu vou adicionar algumas coisas aqui. Primeiro, deixar ainda mais mastigado, como investidor, eu gostaria de, assim, de maneira muito direta e objetiva, entender o que é a ideia. Porque, às vezes, o que eu percebo em experiências dos dois lados, né, quando apresentaram coisas para mim ou quando eu apresentei, se o seu pitch estiver de uma forma que não é linear, você já perdeu a atenção da pessoa e aí o investidor fala, não vou aprovar. Mas às vezes a ideia é ótima, o produto é muito bom, você só não conseguiu vender. E engraçado porque isso vale para o investidor, mas vale para o usuário também. Se você tem uma dor maravilhosa para resolver e você não sabe como se comunicar e contar para o usuário que a sua solução resolve essa dor, o cliente não vai querer. Então, como investidor, aprovando uma ideia, eu olharia aquela questão de problema que existe, por que ele é um problema e qual que é a solução, mas de uma forma direta, sem contar muitas histórias para explicar isso. Olharia a parte do retorno financeiro que a gente está propondo a trazer, só que agora as variáveis risco têm um peso maior, porque como investidor, eu sou averso a risco. Então, é muito importante, quando vocês estiverem pensando numa aprovação, mapear muito bem quais são os riscos e já ter as respostas
potenciais para elas, para possíveis perguntas. Excelente. Então, assim, não vá para uma apresentação, vá para aprovar uma ideia já com as respostas para todos os riscos possíveis. Você vai deixar passar algum risco, é natural. A gente não consegue controlar tudo e imaginar todos os cenários. Sim. Mas o risco é importante para o investidor. E na linha do financeiro, o quanto demoraria para eu ter esse retorno? Porque, às vezes, você chega com uma ideia que vai trazer um retorno de 50% em cima do dinheiro investido. Mas quanto tempo vai levar para eu recuperar esse dinheiro? E se for 50% em 20 anos, é diferente a minha postura e você fala que é 50% em um ano. Então, como investidor, eu olharia para aqueles pilares que eu comentei, do que eu acho que uma ideia tem que ter, somado a isso de ter as respostas para os riscos muito bem mapeadas e a dimensão do tempo, de uma linha do tempo do investimento, do retorno disso. Muito bom. Aproveitando o gancho que você trouxe aqui, que falou sobre risco, eu vou aproveitar para também, para que você compartilhe com a gente a sua visão sobre o que tem de desafio de negócio hoje, o que você está enxergando de desafio para o conceito, para a área, para a atividade do que a gente chama de negócios, e a minha pergunta, só contextualizando, me parece que as coisas mudaram muito, né? Teve toda a coisa da pandemia, da quarentena, a gente saiu e aí tá meio caótico, o mercado digital ainda tá, acho que ainda estamos tentando achar algumas coisas que estão meio caóticas, então eu sei que isso também é um retrato desse momento, daqui a 2, 3 anos talvez a gente tenha que refazer essa pergunta e trazer uma resposta nova, mas no estado atual, o que se enxerga que são os grandes desafios para a área de negócios? Bom, a gente sempre escuta falar muito que dados são importantes, eu mesmo trouxe aqui várias vezes, que os dados são que embasam as decisões, porém, eu acredito que a gente está num momento em que a desinformação ela está muito forte, muito presente. Então, a gente pode, a qualquer momento, com algumas simples pesquisas, achar dados que a gente acha que são dados bons para embasar alguma tomada de decisão, e na verdade, não. Então, a gente tem que ir além agora. Não é, a gente saiu de um momento em que há alguns anos, há uma década, a gente nem falava de dados para tomar decisão, e agora eu acredito que a gente não só tem que olhar para os dados, mas de onde veio e a qualidade desse dado. Esse é o primeiro desafio que eu vejo, porque é muito fácil. Por exemplo, às vezes eu quero fazer algum discovery aqui para algum produto que a gente vai lançar, e aí, às vezes, para quem não está no ramo, o que é o discovery? É uma investigação, uma pesquisa aprofundada em que passa por ouvir o cliente, pesquisar o mercado, tudo isso que a gente vem falando aqui da parte de ideação, o discovery contempla. E aí eu preciso de algum dado para embasar como que está o mercado de crédito imobiliário no Brasil, por exemplo. E tem lugar que vai falar que os bancos estão emprestando X, tem lugar que vai falar que os bancos estão emprestando Y, tem lugar que vai estar com uma taxa de juros A, no outro lugar vai estar na taxa de juros B, e isso a gente comete, esse erro a gente comete até mesmo como empresa. Eu já peguei experiências passadas em que em um lugar, uma página do nosso site, a gente mostrava um preço e na outra a gente mostrava outro. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado hoje em dia com não só ter dados para embasar, mas de onde vem e qual é a qualidade desses dados. Esse é o primeiro desafio, portanto. O segundo, especialmente para quem está no mundo digital, como é o nosso caso aqui, a criatividade do fraudador. Acho que esse é um desafio que vem crescendo muito, porque ele está saindo do espectro do mercado financeiro. A gente via muita criatividade do fraudador para fraudar a abertura de uma conta e pegar um empréstimo, né? O que era comum, ou de se passar por alguém no WhatsApp e pedir dinheiro, pedir Pix. Agora, com a inteligência artificial, a gente vê cada vez mais golpes que saem no mundo financeiro. Então, cria-se uma imagem do Dr. Drauzio Varela falando alguma coisa, e vendendo um produto que na verdade não é nem ele falando, aí a pessoa vai lá, clica no link, faz uma compra que na verdade não, de um lugar que não existe. Então, o segundo desafio que eu vejo para o mundo de negócios é que por mais que no passado a gente tinha essa concepção de a gente tem que ser corajoso e correr riscos às vezes, concordo, mas eu acho que o momento que a gente está como sociedade e tecnologia exige que a gente aceite menos risco do que antes, porque está escalando muito rápido. Muito. Eu acho que a aversão, vou chamar de aversão, talvez seja uma palavra forte, mas a aversão, né, ao risco, ela tá altíssima, assim, a gente, e eu entendo, assim, historicamente a gente consegue entender por linha do tempo e tal, Sim. Mas ela é muito forte, e aí talvez uma dica de questão de design digital,
você trouxe um ponto que eu acho bem interessante, que às vezes quando a gente é uma empresa grande, a gente vai crescendo, a gente vai construindo muitas páginas web, muitas interfaces, e muitas, vai colocando informação. E chega uma hora que se a gente não tem controle e gestão sobre isso, tem muita informação desencontrada. Você falou de preços e tal, mas tem informação desencontrada de tudo, assim. Então, eu acho legal falar do mundo digital, que ele é muito fácil de fazer novas páginas web, por exemplo, mas a gente corre o risco de esquecer de atualizar alguma coisa e realmente passar uma informação equivocada, não só de má fé, mas porque esqueceu. Ou, exato. Enfim, como você falou, com a tecnologia se tornando tão, e ainda bem que se torna, mas tão acessível, os golpes estão ficando refinadíssimos, assim, tem umas coisas que você olha e que você fala, gente, assim, quem nunca caiu num golpe de WhatsApp que levante a mão, porque eu caí, hoje eu fico assim, gente, eu tenho que confirmar em 3, 4 fontes diferentes, porque veio de uma fonte confiável e tal, e eu falei, não, pior que era um golpe isso. Então, talvez vai ficar cada vez mais difícil, né, com os deepfakes se tornando cada vez mais fáceis, e, enfim, eu tô testando umas tecnologias de inteligência artificial aí, de criar avatar, de voz, é um negócio absurdamente assustador, porque vai ser muito simples a gente criar, para quem tiver má fé, mas vai ser muito simples se criar coisas que parecem muito verídicas e que não são, sabe? Eu fico muito... E aí, num nível que a gente está de risco, é muito interessante ver isso. Interessante para não usar outra palavra, mas sim, tá um caos. Sim. Caos, tá um caos. É verdade, mas para também não jogarmos aqui um pessimismo em quem nos assiste, acho que a contrapartida também, né, a gente como do outro lado de negócios de design, a gente acompanha isso e tem que constantemente ser criativo, então não é só que é um desafio, a gente está realmente enfrentando isso, né, então o que eu percebo, por exemplo, do mundo financeiro, que é onde eu estou, antigamente, quando começaram a ter os empréstimos por aplicativo, a vontade do usuário era que o dinheiro caísse instantaneamente. Então, estou pegando um empréstimo, o dinheiro tem que cair na hora. Acabei de contratar, cai na hora. Hoje em dia, a gente, ouvindo os clientes, a gente sabe que, putz, talvez na hora não seja a melhor coisa. Talvez a gente possa colocar 48 horas, porque aí se for uma fraude, dá tempo do cliente perceber que ele foi fraudado e cancelar esse empréstimo. Então, as empresas também estão se movimentando, mas o desafio é conciliar essa crescente assustadora de golpes que vem surgindo, de desinformação que vem surgindo, e como que a gente se adapta de maneira rápida para não ter só o risco financeiro, mas também para o nosso cliente não ficar na mão. Exato. E o que você comentou é um outro ponto muito importante que eu estava esquecendo, por desatenção, porque a gente vai tendo um monte de páginas. Já tive experiências de produtos co-branded, em que eu contratei pelo parceiro A, e cujas informações estavam descritas ali, e na hora de concretizar o serviço que me foi contratado, eu tive outra entrega e fui, obviamente, reclamar, porque a gente, como cliente, né, a gente do lado de cá, a gente quer, a reclamação é muito importante, mas a gente quer minimizar a reclamação, mas quando a gente é cliente, a gente quer também ter voz, e que bom que a gente tem espaço para isso. E acontece que no site do parceiro B, que era o outro lado do co-branded, estava com as informações atualizadas que já não tem mais o serviço que estava no ar, que foi onde eu olhei. Então, entre parceiros, as informações estavam descasadas, e como eu contratei no A e não no B, eu não peguei o mais atualizado. Então é muito importante para a gente, quando a gente estiver escalando negócios, não só nossos, como várias páginas, como você falou, mas também com parcerias, garantir que a gente está com sincronia aqui do que a gente está vendendo. Sim, muito bom. E aí, novamente, eu estou falando isso, mas eu também fico meio puto às vezes com a questão dos atritos, tá? Mas sim, eu entendo, porque, por exemplo, agora com o Pix, né, o Pix, ele vem com um certo limite, para você mudar ele demora, acho que 24 horas ou 48 horas para você conseguir ampliar, porque, enfim, foi diante a várias coisas que aconteceram, então a gente cria travas de segurança, que às vezes nós como cliente ficamos, mas por outro lado é para uma proteção, então é sempre achar um equilíbrio, né, entre, eu vou colocar atrito, mas não muito, mas também se eu deixar muito simples, mas enfim, faz parte do design, negócios, tecnologia, então é muito legal também. E aí, falando sobre várias coisas que nós estamos falando, e muitas coisas que você faz, eu queria que você contasse ou compartilhasse com a gente o que
faz você sentir que fez um bom trabalho? Assim, que você fala, cara, meu trabalho está sendo um sucesso, ou isso que eu fiz foi um sucesso, ou isso que eu entreguei foi um sucesso, né? Então, que artifícios, de repente, que quando te impactam, você se sente bem e se sente satisfeito com o que você fez? Essa é uma pergunta interessante, porque acho que tem algumas coisas que me fazem me sentir muito feliz. Primeiramente, na linha do que a gente acabou de falar, e fechando no gancho disso, não ter reclamações, ou ter poucas. Porque isso para mim é o melhor sinal, porque o cliente não necessariamente vai elogiar. Por exemplo, se você tem uma experiência boa num restaurante, não necessariamente você vai no Google, no TripAdvisor fazer uma avaliação. Mas se você tiver uma experiência ruim, a probabilidade de você ir lá e descascar é altíssima. Então, o primeiro sinal para mim é, o nível de reclamações está aceitável, está até melhor do que a gente esperava, isso já me dá um alívio tremendo. Falar, ufa, então testamos, ouvimos o cliente, prototipamos, lançamos algo que de fato está ajudando. Acho que isso para mim é o primeiro sinal. O segundo, aí são as métricas, um pouco métricas de vaidade ali, mas que são interessantes, tipo o NPS. O NPS não necessariamente move um ponteiro, mas é um indicador importantíssimo que a gente tem que ter. Então, o NPS, para mim, quando eu vejo que o NPS do serviço, ou, enfim, se não tinha, tá muito bom, ou se era ruim, melhorou, também eu fico extremamente contente. E aí, o terceiro, mais a nível pessoal, é perceber que dentro até da empresa, do meu ambiente, do meu convívio, os pares, os gestores, a equipe, todo mundo também ficou empolgada com aquilo. A gente conseguiu contagiar ali, sair só de mim e contagiamos as pessoas mostrando que, putz, tá dando certo, tá todo mundo nesse otimismo, feliz porque funcionou. Eu me sinto feliz quando eu vejo que consegui, com o meu trabalho ou com as atitudes na minha vida pessoal, causar um impacto positivo no meu ambiente, nas pessoas ao meu redor. Então aí eu estou extrapolando do mundo profissional porque vale também com a minha família, com a minha noiva. Quando eu vejo que eu consegui, a minha atitude deixou a pessoa bem, eu me sinto feliz e satisfeito também. Muito bom. E eu vou aproveitar que você falou da família, falou da sua noiva, enfim, para perguntar para você que pessoas te inspiram na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não precisam ser pessoas famosas, enfim, acho que às vezes as pessoas que nos inspiram nem são famosas para o mundo, mas são para nós. Mas eu queria que você contasse um pouquinho quais são as pessoas que te inspiram aí no seu dia a dia e por que elas te inspiram. Boa pergunta, boa pergunta. Eu sou fã de muita gente, né? Mas acho que assim, o que eu tenho, eu acredito que a minha idolatria, as pessoas que me inspiram, é algo mutável, porque eu, cada ano, cada mês, eu sou uma versão diferente de mim mesmo e as minhas paixões estão mudando, porque, como eu falei, eu sou muito curioso. Então, tem hora que eu estou inspirado muito por Tolkien, porque eu adoro O Senhor dos Anéis e todo o universo, e tem vezes que eu volto a ler tudo de novo pela milésima vez, e eu, nossa, esse cara era fenomenal, e isso me deixa inspirado. No momento, o que eu diria, assim, a resposta clichê tem sempre um motivo por ser clichê, mas a minha família me inspira, meu pai, minha mãe, enfim. Mas agora, falando mais prático aqui, eu tive um gestor fantástico na Cielo, que até hoje me inspira, que foi, assim, para mim, o melhor equilíbrio de gestor que eu olhava para o seu lado pessoal e etc. E eu adoto isso para mim até hoje, em todas as experiências futuras, fazendo gestão direta e indireta de pessoas também, sempre tentei replicar o que foi feito comigo. E mais pensando no momento que eu falei que eu tenho essa volatilidade às vezes, no momento Hans Zimmer tem me inspirado muito, porque eu adoro música, adoro principalmente Hans Zimmer, tudo que ele faz eu adoro, e eu acabei de assistir Duna Parte 2, então, e ele fez a composição da trilha sonora, para mim ele é fantástico, e tem vezes que para trabalhar eu coloco o soundtrack de Interstellar ou de A Origem e fico trabalhando ouvindo porque adoro, sempre me deixa muito engajado para, assim, foco, um momento de foco, sabe? E pessoas que fazem trabalhos geniais. Mais recentemente eu estou revendo eu gosto muito de cultura pop no geral e gosto muito de animes e mangás, e recentemente eu estou revendo um anime que eu já li, que é Attack on Titan. Então o autor disso, que é o Isayama, para mim ele é genial, a obra dele é fantástica. Como que ele pensa em uma obra com tantos plot twists e tantas coisas, isso me deixa inspirado para eu, e de forma corajosa, porque ele toma decisões, para quem conhece, em relação aos personagens, tipo Game of Thrones. Não se apega a ninguém.
Então, essa coragem que às vezes autores, pessoas que têm essas obras têm para tomar decisões difíceis, me inspira muito no dia a dia, fazendo essa conexão com o meu mundo do trabalho. Que, putz, às vezes tem que tomar uma decisão que não vai ser a mais popular possível, mas é necessário que seja feita isso. Então, eu estaria essas pessoas. Muita gente, né? Falei muita gente, mas no momento é isso. Muito bom, muito bom. Vou aproveitar esses ganchos, então vou conectar outras perguntas aqui no mesmo setor, digamos assim, ou no mesmo segmento. Eu queria que você contasse para a gente agora uma coisa que você ama muito. Eu gosto de usar palavras fortes, porque sempre cata a gente, né? Mas enfim. Legal. Bom, amo muitas coisas, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. Eu acabei de falar da cultura pop, então já citei algumas coisas aqui que eu amo, mas o meu maior hobby ultimamente, hobby e paixão, eu sou um entusiasta de hambúrgueres. E eu adoro fazer e tudo mais, e não recentemente, que já tem alguns meses que eu não faço, mas no meu perfil do TikTok eu comecei a fazer duelos de hamburguerias. Então eu ia numa hamburgueria, gravava, ia na outra, e aí eu fazia o duelo com os vídeos dos dois, comparando entradas, hambúrguer, pão, etc. E dava o veredito. Esse eu acho que é o amor mais longevo que eu tenho junto de Senhor dos Anéis e cultura pop. Então, eu adoro isso já há anos. Vira e mexe, muda o que eu faço em relação a isso. Ora esses vídeos, ora eu entro na linha de fazer toda semana hambúrguer em casa. Mas independente de mudar, esse é um amor que fica. Muito bom. Só um paralelo antes da próxima pergunta. Uma dica para todo mundo que eu sempre dou tenham hobbies. Você falou sobre um de hambúrguer, de ir gravar, enfim, redescobrir maneiras de curtir o seu hobby, né? Que você está gravando vídeos para o TikTok e tal. E eu sempre falo, gente, tenham hobbies, por favor. Hobbies são importantíssimos, são as paixões além do trabalho. Sim. A gente precisa disso, então achei muito legal. Agora uma coisa que você odeia. Uma coisa que você ama, agora uma coisa que você odeia. Não sei se eu odeio muitas coisas. Vou falar de novo, me falta objetividade para listar coisas que eu odeio, mas para coisas que eu odeio. Odeio quando eu quero fazer café e não tem filtro. É uma coisa que me deixa extremamente frustrado. Viciado em café. Eu odeio quando o ponto do meu hambúrguer vem errado, mas brincadeiras à parte, uma coisa que agora falando sério, me deixa um pouco fora do meu eixo, quando eu me deparo com intransigência ou verdades absolutas. Acredito que hoje há muita dificuldade de estar aberto a pontos de vista diferentes, a coisas diferentes, enfim, a pessoas diferentes, a experiências diferentes. E as pessoas constroem muitas verdades absolutas em relação às coisas e se apegam àquilo de uma forma que não soltam mais. Isso vale para tudo, sociedade, trabalho. Quem nunca passou, por exemplo, na experiência de ir falar com alguém, propor alguma ideia e ouviu: mas a gente já tentou isso no passado e não funciona. Pô, mas quando você tentou? Tentamos há 10 anos, mas não funciona, já tentamos fazer. E é porque uma pessoa tem 10 anos que ela está apegada a uma ideia e uma verdade absoluta de que não funciona, e o mundo já mudou em 10 anos. Nossa. É um exemplo bobo aqui, mas as verdades absolutas, elas nos acompanham na vida pessoal, na vida profissional, e ninguém está alheio a isso. Eu tenho também as minhas, às vezes me pego, falando, nossa, eu estou mantendo aqui alguma coisa que é a mesma opinião e a mesma forma de pensar há anos, eu não mudei isso. Então, verdade absoluta é uma coisa que eu posso falar que eu odeio. Eu gosto que as coisas sejam mutáveis, flexíveis, diria isso. E só a mudança e adaptação, aliás, a gente só chegou aqui graças à adaptação, né, a espécie humana, e a única constante que a gente tem nessa vida é a mudança, né, tudo muda o tempo todo. Nem 10 anos, gente, um ano passado eu tinha perspectivas que hoje já não tem mais, assim, tô falando de modo geral, não só da vida. Então você fala, gente, vamos ficar atentos, porque, né, a gente também já viu casos de empresas falando de negócios, né, de empresas e produtos que morreram porque não tentaram coisas novas ou se ressignificaram diante de um mundo que está mudando muito, né, e muda muito cada vez mais rápido. É interessante, verdades absolutas te impedem, talvez, de sobreviver nesse caso, né. É verdade, é isso mesmo. Legal. E o que te faz se sentir feliz? Essa também é uma boa pergunta. Eu fico muito, muito, muito feliz com coisas simples. Eu sinto que, assim, por muito tempo, no começo da minha carreira, eu me
e eu digo a carreira porque isso extrapolava para minha vida pessoal. Eu tinha uma cobrança excessiva por crescer e ser acelerado, e uma promoção por ano, e a felicidade está no próximo passo, a felicidade está na próxima meta que eu vou bater, a felicidade está na próxima, no próximo aumento, no próximo dinheiro, na próxima conquista. E eu me peguei em um momento, especialmente ali na pandemia, que acho que foi um momento de reflexão e difícil para muita gente, em que eu precisava me contentar com um dia de cada vez. Então eu precisava estar feliz com estar vivo hoje, ver uma série e comer alguma coisa que eu gosto. E eu sei que é meio, até pode soar um pouco bobo, mas o que me faz feliz hoje é ter um momento de tranquilidade na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro. Se eu coloco a cabeça no travesseiro e tô tranquilo, com pouca preocupação, já é para mim um dia que eu tô feliz. Amém, amém. Isso é maravilhoso, gente. Eu gosto porque eu me tornei tão simples com a idade, vocês não têm ideia. Eu acho que quando adolescente, eu acho que eu responderia isso com eu quero ser bilionário. E hoje, que eu deixei de ser adolescente há alguns anos, mas hoje eu diria, cara, se eu conseguir fazer um bom trabalho, pagar minhas contas, assistir minha série, jogar meu joguinho, dormir, sabe, ter um abrigo de tempos, sabe, de intempéries ali, comida, eu já tô feliz, sabe? Então é engraçado, a gente muda muito, né? É verdade. E vai se tornando mais simples, porque talvez a gente vai reconhecendo o valor ali na simplicidade. Isso é muito legal. Você tem medo de alguma coisa, Renan? Tenho. Eu tenho muito medo de altura. Muito, muito. E é curioso porque eu amo viajar. Esqueci de falar nas coisas que eu amo. Viajar eu adoro, porque une tudo aquilo que eu falei de conhecer coisas. Mas viajar envolve muitas vezes um avião, dependendo do lugar para qual você quer ir. Mas eu morro de medo de altura. Então a altura é um negócio que eu tenho muito medo. E eu tenho muito medo de incertezas do futuro, quando é algo muito nebuloso, que não tem muita clareza do que vai acontecer, e que pode ter uma consequência ruim, enfim, seja, por exemplo, um potencial problema de saúde, alguma coisa. A incerteza me dá medo, ela tira a minha tranquilidade que eu falei de colocar a cabeça no travesseiro. Então, e até um traço da minha ansiedade, que é uma questão que eu tenho. Então, a incerteza, a depender do impacto, da consequência que pode vir com ela, me assusta. Então, altura, uma resposta boba, um medo do cotidiano, e aí é um medo um pouco mais na linha etérea, é o medo de uma incerteza que pode ter uma consequência grave. Sim, sim. Eu tenho problemas com a altura também, dependendo do lugar, eu fico a 3 passos de distância do parapeito, assim, sabe? Tipo, não precisa, quando você tá, por exemplo, na sacada, eu morava no 15º andar antes, e aí a sacada não tinha tela, e a gente tinha uma mesinha ali, onde a gente tomava café da manhã, sentava lá para olhar para fora. Só que, assim, às vezes algumas pessoas que me visitavam ficavam encostadas, assim, na grade da sacada. Aquilo me deixava, assim, eu tinha uma parada cardíaca ali. Sai daí, pessoas! Entendeu? Não dá. Eu tenho alguns problemas com isso também. E me diz uma coisa que você não tem medo e que, de alguma forma, isso te deixa ou orgulhoso, ou feliz, ou... você fala, poxa, eu não tenho medo disso, isso é uma coisa que me agrada. Uma coisa que você não tem medo e te agrada. Eu não tenho medo de... É contraditório porque eu tenho medo das incertezas, mas eu não tenho medo de mudar. É que a mudança muitas vezes traz incertezas, né? Então é um equilíbrio que eu tenho que fazer, mas eu me orgulho muito de, ao longo da minha trajetória pessoal profissional, ter tomado decisões de mudanças que poderiam ser, assim, questionáveis. Trocar A por B, saída, por exemplo, da engenharia, você ficou 5 anos estudando engenharia, você vai para pagamentos digitais na Cielo. Cara, vamos, assim, acho que nesse caso a incerteza era minimizada, porque eu acreditava na empresa, a oportunidade era bacana, mas a mudança em si eu não tinha medo, então vamos que vamos. Então eu me orgulho bastante de mudar, e também entra na linha das verdades absolutas de quebrar os paradigmas. Mudar também está nesse sentido que a gente acabou de falar, de mudança, adaptação. Então eu me orgulho muito de encarar mudanças, no geral. Não tenho medo de uma mudança, especialmente quando eu já tenho mais certeza do que vem pela frente. Sim, muito bem. Algum domínio de risco, aí a gente Isso, quando não tem nenhum, tá tudo totalmente sem saber o que vem pela frente, isso me assusta, mas, putz, o risco é
eu não me encaixar no mercado de pagamentos porque eu estudei engenharia e aí eu posso ser demitido? Putz, tá bom, mas eu acho que eu consigo depois me recolocar no mercado, independente de quanto tempo demora. Então, esse mapeamento de risco, quando ele existe, eu vou que vou e mergulho de encarar mudanças que às vezes não seriam tão triviais de tomar, fazer. Muito bem. Eu espero fazer uma referência certa agora, porque você gosta de cultura pop, eu posso errar, mas eu vou fingir que não. Que conselho você daria a um jovem padawan? Eu não sei se padawan Tá certo, tá certo. Mas, a um jovem padawan de negócios que está iniciando na sua carreira de negócios agora, ou quer vir para negócio, está migrando para negócio. Que conselho que você daria para ajudar na trilha dessa pessoa? Eu daria 2 conselhos que estão relacionados a algumas coisas que a gente falou no começo, que são a questão de entender o outro. Como eu falei, no começo da minha carreira, eu cometi muitos erros de causar mal-estar por ficar cobrando pessoas e sem entender que cada pessoa, cada stakeholder, cada cliente tem a sua forma de ver o mundo e o trabalho e etc. Então, não que eu não cometa mais erros, mas muito mais minimizados. Então, paciência e empatia para entender o outro, entender como agir e se portar com cada stakeholder, cliente, enfim. Esse seria o primeiro conselho. E o segundo é, não parem de buscar novos aprendizados e conhecimentos. Porque a nossa área, não só de negócios, mas design, tecnologia, a tríade que a gente falou e outras também, elas estão evoluindo cada vez mais rápido, por tudo isso que a gente já falou até aqui, ao longo da nossa conversa. Então a gente tem que estar constantemente aprendendo e estudando. E não estou falando para as pessoas saírem da faculdade e já fazer uma pós, e depois da pós fazer outra pós. Não é necessariamente isso, mas se provoquem a conhecer algo novo. Tá surgindo muito... O que é esse negócio de Python que está surgindo há uns anos, né? Deixa eu ver o que é. Putz, é muito difícil, não consigo entender muito bem, mas um pouquinho de conhecimento, entendo que tem uma lógica que faz funcionar e que pode ser usada para tal coisa. O que é isso de... Exemplo, o que é design? Que agora as pessoas estão falando muito de design. O que é design? Deixa eu aprender o que é design, entender um pouquinho. Então, o segundo conselho, em resumo, é nunca pare de buscar novos aprendizados. Muito bom, muito bem. Agora eu vou te dar superpoderes, mais poderes, por assim dizer. Tô brincando, Renan. Essa foi minha última pergunta, mas eu quero abrir um espaço agora para você falar o que você quiser, que vier no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, seja para mim, seja para você mesmo no futuro, que esse vídeo vai estar gravado, seja para as pessoas que estão vendo aqui, seja para as pessoas que vão ver no futuro, sei lá, para alguma inteligência artificial que vai ler a gente descobrir isso na cápsula do tempo. Mas, enfim, eu quero que você fique à vontade para falar tudo que a gente não falou e, de repente, precisa ser falado agora, que você lembrar. A gente pode fazer outras conversas depois, tá? Sem pressão. Mas o que você quer falar? E abre seu coração, dá o seu recado, dá a sua mensagem, deixa a sua mensagem final. Bom, primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. Eu adorei a nossa conversa, assim, fantástica. E o que eu gostaria de falar também, além dos conselhos que eu dei ali, que eu acho que é muito importante, gente, ser leve e buscar essa tranquilidade na hora de colocar a cabeça no travesseiro. Eu acho que isso funcionou muito para mim. Não ter medo de, se para sua tranquilidade é necessário que você recorra a uma outra pessoa, por exemplo, eu tenho medo de me abrir, eu estou sentindo muitas preocupações, estou sentindo muitas coisas. Não se fechem, levem para... Se você tem alguém com quem falar, leva para uma terapia, assim, faça qualquer mecanismo que seja na sua vida para buscar essa tranquilidade. Eu acho que é isso. E sejam... pegue leve com vocês mesmos. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando, mas que, para minha ansiedade, para minha felicidade, cada vez mais me cobrar menos para qualquer coisa na vida. Acho que essa leveza me ajuda a ser um bom parceiro, me ajuda a ser um bom amigo, me ajuda a encarar problemas que venham a acontecer, desde coisas do cotidiano, tipo, putz, o plano de saúde não aprovou meu reembolso, até problemas reais. Então, acho que uma coisa que eu peço, não é nem conselho, eu peço a todos que busquem ser leves, porque eu acho que assim a gente como sociedade consegue cada vez melhor lidar um com o outro. Que maravilhoso. Muito bom, Renan. Obrigado demais pelo seu tempo. Eu acho que hoje é
talvez o bem mais precioso e mais difícil da gente conseguir das pessoas. Então, eu fico muito feliz quando alguém fala, não, eu aceito bater um papo com você, porque é um tempo seu que você está me dando, compartilhando comigo, e talvez nada seja mais precioso hoje do que o tempo, né? E o que a gente faz com o tempo. Então, muito obrigado por ter cedido, compartilhado e doado para mim, e agora para quem viu até a gente até aqui, o seu tempo, o seu conhecimento e tudo que você trouxe para a gente de aprendizado. Eu falo que essas conversas que eu tenho são, na verdade, uma grande desculpa para eu aprender mais com as pessoas. Eu sempre saio sabendo mais de mim, do mundo e das pessoas. Então é muito gostoso. Eu estou amando essa minha desculpa de convidar as pessoas para uma conversa, para o meu canal, porque talvez eu não faria de outra forma, né? Eu, tipo, Renan, vem tomar um café. Talvez eu não faria. Mas para convidar para o vídeo, e aí a gente toma. Não teve um café, mas a gente bate um papo. Então, obrigado pelo seu tempo, de verdade. Obrigado por ter aceitado, por estar aqui com a gente. E é isso. E para quem está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo, também muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.